Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fabiano Oliveira, da Interinvest Educacional. Estou aqui hoje para bater mais um papo com vocês sobre análise técnica na prática. Sempre um prazer estar aqui batendo esse papo na sala dos investidores, aqui no site Bússola do Investidor. Como sempre, inicio agradecendo ao pessoal do Bússola, Diego, Vitor, enfim, todos os nossos amigos aí do Bússola pelo convite, pelo espaço. É, como eu disse, um grande prazer. Bom, já estou vendo ali no chat que o pessoal está vendido, está feliz. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz que vocês estão conseguindo faturar, porque o mercado não está dando muita chance, tá? A gente estava conversando hoje na nossa reunião de estratégia que o mercado está trabalhando mais ou menos da seguinte forma. A gente tem, quando é um dia de queda, a gente consegue aproveitar muito bem, e quando é um dia de alta, a gente acaba enrolando muito, tendo um dia muito difícil, com bastante consolidação, com bastante enrolação. E a gente acha que isso deve continuar acontecendo, tá? Então, o mercado está muito pesado, está pesado demais. Hoje deu uma demonstração enorme desse peso todo que ele está concentrando, tá? Então tem que operar vendido mesmo, tem que saber operar dos dois lados, nas duas pontas do mercado, pela principal razão que é óbvia de você duplicar suas chances de ganho. Se você dividir os dias em dias de alta e dias de baixa, e você puder ganhar nos dois, a sua chance pelo menos dobrou, tá certo? Então, muito importante trabalhar tanto comprado quanto vendido. A gente sempre falou isso para vocês e é importante que vocês continuem nessa situação, tá, gente? Então, quem não sabe operar vendido ainda, aprenda, é tranquilo, não tem muito segredo. Eu brinco com os meus alunos, se você não sabe operar vendido, vire seu monitor de ponta cabeça e faça a mesma coisa que você faz sempre, que vai dar certo igual. Não tem muito segredo, gente. É só você ter a venda descoberto habilitada na sua corretora e conseguir montar essas posições. Dá para aproveitar muito bem esses momentos. A gente também aqui está vendido em diversos papéis e estamos faturando bem, está dando tudo muito certo. Viemos falando há várias semanas para vocês, para não dizer meses, que está difícil, está complicado e a gente tem que ter cuidado com um mercado que ele não está dando muita chance. Vamos trabalhar? Vamos lá para os gráficos então? Vocês estão vendo aqui na minha tela. Deixa eu passar para a tela dos gráficos. Está aqui Ibovespa período diário. Vamos, como sempre, aqui na plataforma gráfica do Bússola do Investidor. Vamos colocar aqui o volume, para a gente poder acompanhar. E vamos colocar aqui também uma média móvel qualquer. Vamos colocar aí 20 períodos, para a gente ter uma referência com relação ao preço, tá? Então está aqui. Vocês estão vendo o Ibovespa diário. Gente, nosso mercado está pesado, essa é uma realidade, não tem como a gente esconder essa situação de vocês, tá? Venho comentando há várias semanas, nosso mercado montou pivô de baixa, falei para vocês, perdendo aqui esses 60 mil, a gente deve vir testar essa região aqui dos 56 mil pontos, estamos em 57.314, eu falei para vocês há 2 semanas atrás, perdendo 60 mil a gente deveria enrolar, me surpreendeu, eu achei que o mercado ia enrolar um pouco mais aqui na região dos 60, não conseguiu sustentar nem uma semana praticamente nessa região, já foi embora. Nosso próximo alvo, 56 mil pontos, como eu falei para vocês há 2 semanas atrás. Tá? Então, quem aproveitou as análises aí está vendido, está aproveitando. Então, gente, o que me chama a atenção no nosso mercado? Primeiramente é o seguinte, nas últimas 2 semanas, vamos falar desde o começo aqui do mês, desde o dia 1º, a gente vem trabalhando com vários candles consecutivos de queda. Tá? O último dia de alta consistente que nós tivemos foi o dia 1º de fevereiro, onde a gente fez aqui um candle bonito e logo na sequência a gente já está afundando. Como diz o nosso amigo Pazianotto, mal e mal corrige, entendeu? É bem isso aí. E a gente teve aqui, nesses dias, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, porque é algo muito importante, que é isso aqui, ó. Observem com base nessa linha aqui, ó, tá? Deixa eu colocar para vocês. Aqui, ó. Observem que aqui neste pregão aqui, a gente cedeu forte, tá certo? Neste aqui, a gente chegou a trabalhar em alta, testou 60 mil e depois voltou a ceder. Neste aqui, a gente caiu de novo. Neste aqui, a gente chegou a trabalhar em alta, a gente chegou a trabalhar bem.
depois voltou tudo e afundou. Aqui tivemos um candle invertido, aqui nós de novo trabalhamos em alta, sinal de compra longe das médias e fechamos com candle negativo. Aqui a gente caiu de novo trabalhamos em alta e afundamos, e hoje de novo trabalhamos em alta e afundamos. Pessoal, nós fechamos na mínima do dia, nós fechamos 57.314, tá certo? Fechamos na mínima do dia, fizemos mínima em relação à semana passada, nosso mercado está feio. Isso me chama atenção, a gente não consegue corrigir, o mercado aqui é só pancada. Além do mercado aqui ser só pancada, a gente tem essa condição que é o mercado americano. Tá? Então o mercado americano hoje fechou acima de 14 mil pontos. Então, incrível. Fechou 14.035 pontos. Fechou, se eu não me engano, eu não me engano, é o maior fechamento do ano lá no mercado americano. Tá certo? Então, qual é o problema? Nós estamos numa região muito importante, que é a região de 14 mil pontos. Por que é uma região tão importante? É máxima histórica lá nos Estados Unidos. A máxima histórica lá do mercado americano é essa daqui, ó, 14.198, e a gente está então testando nos finalmente do teste da máxima histórica. Não acredito que tenha força para subir direto, principalmente depois da alta forte aí de 5,7 no mês passado. Eu acho que pelo menos o normal do mercado é a gente conseguir um teste, aí uma correção, aí mais um teste. Se tiver força suficiente vai embora, se não faz uma correção maior, aí faz um novo teste num período maior, enfim, costuma enrolar bastante nessa região. Ou então ele pode romper e depois corrigir. Depois do rompimento corrige, sem problema nenhum. Faz a nova máxima e depois corrige. Mas tem que corrigir, é natural. Eu nunca vi nada subir ou cair direto sem corrigir. Até aqui em 2008 a gente tinha correção, pelo menos nos tempos menores no semanal. Então, é necessário. O mercado americano esse ano praticamente não corrigiu. Tá? Ou melhor, praticamente não corrigiu. E a gente aqui... a gente aqui está numa situação complicada, porque eles lá estão na máxima e a gente aqui está na mínima. Isso é muito complicado, tá certo? O Thiago Lima diz que, ou não, se você está falando da correção, Thiago, tudo corrige um dia, cara. Eu nunca conheci um ativo que nunca corrigisse, não existe isso. Então sempre vai corrigir. Então, assim, várias semanas consecutivas de alta, acumulando mais de 6% de alta, que para lá é muita coisa. Nesse começo de ano, precisa de uma correção. Como eu disse, pode corrigir antes de romper ou depois de romper, mas vai corrigir, isso é um fato. Quando corrigir, a gente vai ter problemas aqui. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, nós fechamos na mínima do ano, nós tivemos o menor fechamento dentro do ano, e eles lá fora tiveram o maior fechamento dentro do ano. Alguma coisa está errada aqui no nosso mercado, não tem como a gente negar isso. Alguma coisa está fazendo esse mercado afundar desse jeito, não temos como negar. Então, pessoal, esqueçam compra por enquanto, tá? A gente estava aguardando uma pequena correção do mercado. Eu particularmente acreditava em mais um teste de 60 mil pontos. Achei que o mercado, quando ele deixou esse invertido aqui, em sinal de compra, a gente imaginou que ele voltasse a corrigir, que ele poderia testar de novo as médias, 60 mil pontos, alguma coisa nesse sentido, e simplesmente afundou de novo. Tá? O Thiago diz lá, sobre a diferença de subir lá e cair aqui, talvez quando corrigir lá sobe por aqui. Não acredito nisso, Thiago, não acredito que não é o padrão. Tá? Pode acontecer, já aconteceu em outros casos, mas é fora de padrão. Tá? Então, assim, estatisticamente, cada 10 vezes que lá cair, aqui vai cair junto, pelo menos mais 7 ou 8, entendeu? É o que a gente acompanha historicamente. Tá? Bom, então essa é a situação, tá, pessoal? A hora que o negócio ficar feio lá fora, a onda de pessimismo vai acabar influenciando aqui. É um fato que o mercado mundial anda atrelado ao mercado americano. Então, quando lá tem uma onda de otimismo, normalmente a gente acompanha. Quando tem uma onda de pessimismo, normalmente a gente acompanha também. Agora descolou. E se descolou, me chama atenção. Me chama atenção por quê? Alguma coisa está errada. A gente está muito pesado. A gente já tinha falado isso há 2 semanas atrás, quando o nosso mercado estava montando pivô de baixa. Eu lembro que claramente que eu mostrei para vocês aqui. Ó, fizemos máxima, aqui a gente está tentando montar. Mostrei para vocês essa situação aqui. E eu lembro claramente, tem vários de vocês que eu já vi os nomes aí, que eu sei que estavam há 2 semanas atrás,
que podem confirmar a minha análise. Eu mostrei para vocês este topo do Ibovespa. Eu falei para vocês que nós não tínhamos conseguido fazer uma máxima significativa, ou pelo menos não tínhamos conseguido um fechamento acima, aqui, e que a gente tinha dado um primeiro sinal, que a gente estava dando sinais de venda aqui, ó, tá? E que perdendo isso aqui, eu falei para vocês que o nosso alvo era aqui, ó, 56 mil pontos, nessa região aqui, ó, que foi onde a gente enrolou. Quem estava 2 semanas atrás deve lembrar dessa análise que eu fiz. Falei para vocês, 2 semanas atrás, aqui, ó. Falei para vocês que a gente deveria perder 60 mil e vir testar aqui embaixo 56 mil. Graficamente, era isso que estava mostrando. Está confirmando. Eu falei 56, a gente está a 57,314. Então, estamos a 2%, 2,pouco% do nosso alvo, que é 56 mil. Tá? Então, a gente já sabia que tinha alguma coisa errada. Tá? O nosso mercado aqui está muito, mas muito pesado. Tá? Então, por enquanto, gente, depois que a gente viu que o mercado não conseguiu nem sustentar uma pequena correção, mesmo com o mercado lá de fora subindo, a gente já não acredita mais que o mercado aqui deve corrigir muito forte. Tá? O dia de hoje foi um dia muito complicado e ficou muito clara a fraqueza do nosso mercado. Por quê? Gente, abertura de pregão, nosso mercado rompendo máxima em relação ao dia anterior, longe das médias, mercado americano fazendo máxima do ano, tinha tudo para o nosso mercado andar. Tá certo? Tinha tudo para andar. Agora, a questão é a seguinte, não andou. Andou e andou para o lado errado, foi para baixo. Então, isso indica ou sinaliza que o nosso mercado está com muito pouca força. Então, enfim, indo direto ao ponto, o que a gente espera para os próximos dias? Eu espero uma continuidade da queda. Talvez a gente tenha aí 1 ou 2 ou 3 até dias de correção, mas deve ser aquela correção enjoada. Abre em alta, com um pequeno gap, primeiros 15 ou 30 minutos de alta, depois consolida o dia inteiro cedendo no final. No dia seguinte, mesma coisa, depois afunda de novo, tá certo? Então, é o que eu espero no curtíssimo prazo. Para a próxima semana, a gente tem esperado este movimento. Se o mercado americano subir muito forte, a gente pode enrolar um pouco. Se o mercado americano ficar parado, a gente deve continuar caindo, e se lá cair, a gente deve afundar. Então é isso que eu espero, pelo menos para o curtíssimo prazo, até a próxima terça-feira, quando a gente conversa de novo. Tá? Então tomem cuidado, não tentem montar posições compradas, porque não é o momento. Tem vários setores aí que estão muito feios e tem tudo para continuar cedendo. Eu separei aqui alguns ativos para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ativos que eu vou mostrar para vocês que estão em condições interessantes. Tem até para compra, então eu vou mostrar para vocês aí alguns, inclusive para compra. Bom, nosso amigo Marcos Damis pergunta se tem um triângulo ascendente no semanal. Cara, eu não gosto de triângulo, Marcos, tá? É uma opinião minha, já falei para vocês isso. Cara, triângulo é algo muito difícil de operar, entendeu? Então, assim, trabalha com falha de topo, trabalha com pivô de alta, pivô de baixa. O pivô é a forma mais fácil de você entender. Inclusive, eu vou dar uma explicação sobre o pivô para vocês hoje, que eu quero trazer um bate-papo que a gente fez hoje na sala do curso ao vivo. A gente tem um curso que ocorre todos os dias durante o pregão. A gente conversou durante quase 1 hora hoje sobre pivôs. Tá? Então, é uma dúvida muito comum do pessoal e eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, eu vou trazer esse bate-papo para vocês, vou mostrar os exemplos que eu dei lá na sala do nosso curso hoje e vou trazer para vocês para enriquecer um pouco o nosso bate-papo aqui. Então, dá uma seguradinha aí com relação a triângulo, que eu vou mostrar um pouquinho, logo na sequência, como é que você deve visualizar essa situação. Tá? Bom, ativos que descolaram do Ibov. Cara, tem um monte de ativo que descolou. O pregão de hoje foi muito complicado, tá certo? Foi muito complicado. Então, por exemplo, alguns ativos que nos surpreenderam. SUS B5. Cara, a SUS B5 era um ativo que a gente estava de olho nela, inclusive para comprar, entendeu? Por quê? Cara, o ativo estava longe das médias, vinha vários pregões consecutivos de queda, perdeu os R$7, passou para baixo das médias, enfim, deixou aqui um invertido, confirmou ontem, tinha tudo para continuar, pelo menos uma pequena correção. O que aconteceu? Teve uma correção, subiu quase 2%, depois afundou. A gente teve aqui um candle que a gente chama de engolfo, que é um candle que significa reversão, tá? Então, assim, isso aqui é algo que me chamou a atenção. Tá? Então, a gente teve um movimento muito estranho. Um outro movimento que chamou a atenção foi a BTOW, tá? A B2W Varejo.
A BTOW, vocês podem visualizar aqui, ela fechou na máxima do dia, enquanto o nosso índice fechou na mínima. Só que assim, isso sempre vai existir, cara, tá? É algo que é normal. Então, como é que funciona o nosso índice? Ele é composto por diversos papéis e é como se fosse uma média, é uma média, tá certo? Só que é uma média um pouco mais complicada, porque ela tem o peso, tal, enfim. Então, assim, se você pegar os principais papéis do nosso índice, eles fecharam na mínima muito próximo dela, tá? Então vamos lá, vou colocar alguns aqui só para ilustrar. Petrobras, por exemplo. Então tá aqui. Tá aqui, ó. Entendeu? Você tem Petrobras. Fechou no meio do caminho, nem na máxima nem na mínima, beleza. Vamos ver a Vale. Olha o caso da Vale. Fechou na mínima, tá certo? Também com um candle bem estranho. Olha a Gerdau. Fechou na mínima. Olha a CSN. Fechou na mínima, ou próximo da mínima. Olha os Minas. Fechou bem próximo da mínima. Olha o OGX. Inclusive fizemos um trade muito bonito no OGX hoje, passando de 2%. A gente vendeu ela no 3,20 no rompimento da mínima do dia e recompramos aí gerenciamos o risco 3,17 e zeramos posição 3,14, tá? Então deu 6 centavos aí de ponta a ponta, fizemos 2% na posição no meio da tarde até o final do pregão. Parabéns a todos os nossos alunos que estavam lá. Então, gente, assim, a questão é a seguinte, tá, amigo? Sempre vai ter, Cleiton, ativos que vão se descolar do Ibov, sempre vai ter. Só que, claro, a maioria, os que fazem parte do índice que tem mais peso, eles fecharam na mínima, porque o Ibov fechou na mínima. Então, o Ibov segue esses papéis. Então, se o índice fechou na mínima, a maior parte dos papéis que compõem o índice, os mais importantes, fecharam na mínima. Tá? Então, sempre vai ter um ou outro, são 60, 65, 70, não me recordo mais, mas é algo perto disso aí, sempre vai ter um ou outro fechar na máxima, entendeu? Então, mas é papel que tem tendência própria, ou notícia, ou alguma coisa desse sentido. Hoje, por exemplo, nós temos recomendações aqui. Como eu disse, eu tenho 10 ou 12 recomendações, tenho 2 compras, uma delas é BTOW, entendeu? Então, mas o mercado não está afundando? Não, está afundando, mas tem ativos que estão trabalhando em tendência de alta, por uma notícia, por tendência própria, enfim, o mercado permite esse tipo de situação. O Thiago diz que tem muito dúvida sobre esses pivôs de alta. Não me entra na cabeça comprar depois de 5, 8% de alta. Thiago, mas é aí que tá. Na minha cabeça não entra você comprar na mínima, cara. Entendeu? Você vai comprar um negócio que está na mínima? Não pode, entendeu? Então é isso que eu vou te mostrar. Eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Você precisa ter uma razão para comprar. Você não pode só comprar porque está barato. Entendeu? Esse fim de semana eu estava conversando com um amigo, a gente estava discutindo lá no almoço, lá, a gente fez um churrasco com a família lá e tal. E a gente estava discutindo o seguinte, ele me falou assim, eu estou querendo comprar Petrobras, porque eu estou achando que está barato. Aí eu falei para ele o seguinte, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Olha Petrobras no semanal, melhor, olha Petrobras no mensal. Aí eu disse o seguinte para ele, veja bem, amigo, Petrobras, ela custava, sei lá, aqui ó, R$2, R$3 lá em 2002. Ela passou a custar R$40 lá em 2008. Hoje está custando 18. Isso é caro ou é barato? Entendeu? Repetindo, ela custava R$2 lá em 2002. Chegou a custar 40 em 2008. Hoje está custando 18. Isso é caro ou é barato? Entendeu? Então assim, você precisa ter uma razão para comprar. Você não pode comprar porque está barato, não é assim. Entendeu? Então, é um exemplo clássico, BTOW Varejo. O negócio custava, dá uma olhada nela, aí há alguns anos atrás, você vai ver, a BTOW, cara, ela chegou a custar R$92. De 92, ela veio para o ano passado custando R$5. De 92 para R$5, sem split, tá certo? Então, assim, quando estava 40, tinha gente que dizia que estava barato. Quando estava 20, tinha gente que dizia que estava barato. E o pivô vai te salvar dessas análises furadas, tá? Mas, enfim, eu vou chegar lá. Vamos só concluir, então, aqui o que a gente estava falando do Ibov, que eu vou passar para esse bate-papo dos pivôs, que eu já estou vendo que vocês estão interessados no assunto. Vamos lá.
Então, gente, fechou Ibov, tá? É isso que eu espero para o nosso índice. O pessoal falou aí, para o ano o viés é baixista e tal. Cara, no ano você vai enxergar o Ibov aqui, você vê que ele está dentro de uma grande consolidação, tá? Então, assim, eu não, por enquanto, muito cedo para dizer se o viés é baixista ou não é. A gente sabe que nesse mês a gente está cedendo, a gente teve uma abertura, um começo de ano fantástico, e agora voltou tudo. A gente está, enfim, tentando entender qual vai ser a direção. O fato é, a gente está trabalhando dentro de um canal de consolidação. Você pode enxergar um canal de consolidação aqui, tá? Porque nós não fizemos nem máximas e nem mínimas. E você pode enxergar, pior ainda, um aqui, ó, que tem uma amplitude menor ainda, tá certo? Aqui, ó, tá? E aqui, ó. Certo? Então, assim, eu vou te dizer, ó, a gente assumiu um viés baixista no longo prazo, a hora que a gente perder este ponto aqui, ó, tá? Perdendo aqui 55 mil, 56 mil, aí eu acho que pode ser interessante, tá? Bom, o João Flores pergunta lá, você falou, porra, cara, não me chama de senhor, né, pelo amor de Deus. Você falou sobre seus alunos acompanhar esse trade no OGX, onde acompanho isso também? Lá no curso ao vivo da Interinvest. Tá? Eu vou convidar vocês depois, lá no finalzinho eu mostro como é que vocês fazem o teste. Todo mundo pode fazer um teste gratuito de 7 dias lá, tá? É só acessar lá, eu mostro pra vocês como é que faz o cadastro lá, tá? Bom, só se me chamar de senhor, daí não ganho o teste, tá? Bom, gente, então vamos lá. Tá claro, Ibovespa, gente, tá tranquilo? Gente, viés baixista para curto prazo, tá? Médio e longo prazo, consolidação. A gente não tem muito o que falar. Só que assim, a gente está assumindo um viés baixista. Isso é fato. A gente vai confirmar se a gente perder lá 56 mil, 55 mil, porque aí a gente vai começar a montar pivôs sucessivos, olha os pivôs aparecendo aí, lá no gráfico semanal, enfim, aí a gente vai começar a trabalhar, tá? Se você perder aqui, a gente deve vir daí, sim, alvo em 52 mil, depois alvo em 48 mil, tá? Nesse momento a gente está uma falha de topo com alvo em 56 mil. Chegando em 56 mil, eu não posso afirmar o que vai acontecer. Eu posso dizer que, como a gente vem cedendo forte, a gente pode continuar cedendo. Se a gente continuar cedendo, próximo alvo 52, depois 48. Mas aí já é especulação, porque é médio prazo, longo prazo, tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. Tá? Vamos lá. É isso aí. Nosso pessoal do Bússola colocou lá. Quem assina o plano full anual do Bússola ganha o curso Interinvest gratuito. Tá? Então, vamos falar sobre pivôs. Gente, qual foi o bate-papo que a gente teve hoje lá? Teve um aluno nosso, um grande amigo nosso, na verdade, que chama Rudolf. E eu estava discutindo com o Rudolf na sala hoje, no pregão ao vivo, no nosso curso ao vivo, justamente sobre Petrobras, tá? Então, a gente falou sobre Petrobras, porque eu não gosto da Petrobras. Para mim, o pior ativo da Bolsa é Petrobras. Eu não tenho, nunca tive, não tenho e não terei Petrobras na carteira. E eu expliquei para ele o porquê. Eu disse para ele que eu não gosto da empresa, tá certo? Eu acho que assim, quem acompanha o mínimo de noticiário sabe que a Petrobras fez uma mega oferta há 2 anos atrás aí, captou bilhões de reais e tal, e os caras torraram o dinheiro para segurar o preço do combustível, para segurar a inflação. Esse dinheiro era para financiar a extração do pré-sal. Então os caras não têm dinheiro para extrair petróleo e pré-sal, porque eles gastaram tudo segurando o preço do combustível. Decisão política. Os caras fazem um navio lá no norte, nordeste, sei lá onde que faz navio, um navio que custa 10, que eles poderiam comprar por 5 lá no estaleiro holandês lá que faz navio há 200 anos. Então, assim, um navio de mais qualidade por um preço melhor. Mas não, tem que fazer aqui no Brasil para gerar emprego lá para o Nordeste, para o Norte e tal. Assim, gente, eu como acionista da empresa, eu não quero nem saber do emprego. Eu quero saber que a empresa me dê retorno. É por isso que eu sou acionista da empresa, certo? O governo tem a função social, a empresa tem a função de dar lucro ao acionista. Quando o governo começa a usar a empresa para fins políticos, aí eu saio fora, porque como acionista eu não concordo. Eu quero que a empresa compre o navio melhor e mais barato. Agora, se isso vai gerar emprego lá para a Holanda ou aqui para o Nordeste, não me interessa, certo? Eu sou acionista da empresa, eu quero lucro do meu investimento. Nu e cru, verdade, nu e cru. Enfim,
Então a questão é a seguinte: eu nunca tive, não tenho e não terei Petrobras. Por quê? Porque os caras estão usando a Petrobras como plataforma política e coisa assim. Como diz o Vini lá, empresa de uso exclusivo do partido, assim não dá. Concordo com você, tá certo? Os caras se infiltraram de um jeito e eles estão destruindo a empresa. E era uma bela de uma empresa. Então assim, só que aí tá. Eu coloquei essa situação e o Rudolf, muito sabiamente, me colocou a seguinte situação: o PT não é eterno. Eu disse para ele que tomara que ele esteja certo, que um dia vai mudar. Se ele estiver certo, um dia a gente vai voltar a ter um governo decente, a gente vai voltar a ter um governo, no mínimo, pelo menos coerente. E no dia em que isso acontecer, a Petrobras vai voltar a ser a empresa que era antes. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Mas será que volta? Será que não volta? Aí a gente discutiu sobre a OGX. Eu dizia há 2 anos atrás, nunca tive, não tenho e nunca terei OGX na carteira, pelo menos enquanto ela não começar a produzir alguma coisa. Uma empresa que produz vento, que vive de fato relevante, me desculpe, eu não vou ter na minha carteira, entendeu? Isso é pura especulação. Empresa que não produz uma gota de petróleo, tá começando agora a produzir e tal, enfim. Gente, peraí, os caras não produzem nada, é tudo especulação. Então, assim, eu não vou colocar o meu dinheiro a longo prazo num negócio desse. Eu quero uma empresa em que eu saiba, eu conheço o resultado da empresa e tal. E eu dizia isso tudo também. Aí começou aquela discussão. Mas o OGX, eles têm potencial ou não tem potencial? Tem reserva, não tem reserva? Enfim, e a gente começou a conversar sempre na mesma discussão. Eu acho que não vale, não, mas a empresa no longo prazo... Aí o que aconteceu? Eu entrei com a conversa dos pivôs, tá? Porque na verdade, nem eu estou certo e nem ele está certo. Nem eu, nem o Rudolf. E nem ninguém. Então, assim, é aquela coisa assim. O cara que está certo é o cara que compra no pivô, entendeu? Então foi isso que eu quis dizer para ele. Eu tenho a minha opinião sobre Petrobras e vocês têm a de vocês. Quem é que está certo? Nenhum de nós. O certo está o cara que comprar na hora do pivô. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, lá no nosso IBOV, tá? Vou colocar no semanal, vou tirar até a minha imagem para vocês poderem ver mais longo prazo. Lá no semanal, vocês vão ver aqui, está muito pequeno para vocês enxergarem em 2008 aqui, gente. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Não, deixa eu aumentar um pouco. Não vamos conseguir enxergar isso aqui. Agora acho que ficou melhor. Então, assim, lá em 2008, tá? A gente tinha nossa bolsa aqui, 74 mil pontos, tá? De repente, ela começou a corrigir. Aí ela parou aqui em 70 mil. Todo mundo diz que 70 mil não passa. Porque a economia, porque o real, porque o Lula, porque a China, porque a Vale, porque a Petro. Né? Ela veio para 60 mil. Aqui, nova discussão. Olha só, parou aqui. Deu um sinal de compra. Muita gente comprou aqui. Porque não passa de 40 mil, porque a economia, porque o Lula, porque a China, porque os Estados Unidos, porque enfim. Aí ela veio para 50 mil. Ela parou aqui nos 50, deixou invertido, deu sinal de compra tal. Muita gente comprou aqui, porque o Obama, a economia, etc, etc, etc. Depois, nem tinha Obama na época, mas enfim. Ela veio aqui para os 40 mil. De novo, porque o Lula, porque o Brasil, porque a economia interna, porque aquele negócio. Não vai, passou. Beleza. Qual foi o cara que acertou? O cara que acertou foi o cara que viu isso aqui. Ó. O mercado fez um fundo, ele corrigiu, testou o fundo, não fez nova mínima e fez nova máxima aqui neste ponto, neste momento. Quando fez nova máxima, a gente teve aqui um pivô de alta. Quem comprou aqui acertou. Tá certo? Então, gente, quem acreditava que não ia passar de 40, de 50, a economia interna, externa, a China, o Lula, o PT, a Vale, a Petro, todo mundo errou. Quem acertou? O cara que compra no pivô do semanal, entendeu? O cara que comprou no pivô acertou. É simples. Então, se você acredita que vai ou que não vai, que está certo, que está errado, que não dá, nada disso, no final das contas, interessa. O fato é que a grande realidade é que o mercado não está nem aí para o que você acha ou para o que eu acho. O cara que acerta é o cara que compra no pivô, tá certo? E é isso que você precisa enxergar. Então, por exemplo, o nosso amigo lá falou, eu não consigo imaginar, não é da minha cabeça você comprar depois de 5, 6%. Pô, e entra na sua cabeça comprar aqui, amigo, 60 mil pontos? Sem sinal nenhum. Entra na sua cabeça comprar aqui nos 50 mil? Sem sinal nenhum. Entra na sua cabeça comprar aqui?
Entendeu? Então, assim, você precisa ter uma indicação. Se você não tem indicação nenhuma, você não pode comprar. Você tem que ter uma razão para comprar. Se você não tem razão nenhuma, você está chutando. Aí vira jogo, entendeu? Então, assim, qual é a razão? Ah, mas subiu 5%. Pô, não tem problema, caiu 70%. Tem mais 65 para recuperar ainda, entendeu? Então, essa é a questão. Você precisa pelo menos enxergar que existe alguma coisa acontecendo. Enquanto você enxergar que está todo mundo querendo vender, você está querendo comprar, grande chance de você estar errado, entendeu? Eu falo para os meus alunos lá no nosso curso. Gente, de vez em quando tem um cara que me pergunta, o que você acha de comprar o OGX? Eu falo pro cara a verdade, amigo. Assim, milhões de pessoas querendo vender esse negócio todos os dias, por qualquer preço. E você querendo comprar. Quem será que é o bobo? Será que é você ou será que são os milhões que estão querendo vender? Será que só você está certo e todos os outros milhões estão errados? Então, assim, tem que pensar nisso. É uma realidade. Eu procuro nunca ir contra nada, entendeu? Então, você me perguntar, Fabiano, o que você acha do OGX? Cara, eu acho que comprar ela nem pensar. Mas por quê? Pô, tá todo mundo vendendo. Será que só eu vou querer comprar? Será que tá todo mundo errado e eu sou o único certo? Então, assim, eu não entendo de petróleo, eu não entendo enfim, eu não tenho competência para avaliar se a empresa é boa ou é ruim. Estou falando sério com vocês, estou sendo sincero. Eu estou vendo, tá todo mundo vendendo, então, pô, os caras devem estar certo, entendeu? Eu não vou ir contra esse mundo de gente. Mesmo porque não interessa quem está certo ou quem está errado. Se tem mais gente vendendo, o preço vai cair. Se tem mais gente comprando, o preço vai subir. Tá certo? Essa é a grande realidade do mercado. Então tá aqui, mostrei Ibovespa 2008. Vou mostrar outra para vocês. Vou mostrar a Rossi. A Rossi, RZID3, tá? Também coloquei no semanal. Vocês podem ver a Rossi também lá no ano de 2008, 2009 e tal. Gente, a Rossi, aqui ó, ela chegou a custar R$24, mas chegou a custar R$26, tá? Começou a cair, começou a corrigir. Ah, deixou um invertido, testou os 20. Não, dos 20 não passa, entendeu? Não tem erro. Pera aí, apertei errado. Dos 20 não passa, não tem erro. Então tá aqui, ó. Teve gente que comprou aqui, se deu mal. Não, mas a empresa é boa, as construções, tem um prédio que estão lançando agora lá em São Paulo, tem um condomínio que estão lançando lá no Rio, o indicador tal, lá do fundamentalista, do não sei o que. Beleza, levaram um pau. Os caras que compraram aqui em 16. Não, 16 não passa, de 15 não passa. Olha aqui, cara. Tem um fundão aqui, ó, tem suporte aqui, ó, não vai passar. Porque a empresa é boa, a economia, o governo está dando incentivo, porque tem isso, tem aquilo, porque o condomínio, porque não levaram um pau. Ah, não, daqui não passa, ó. Dessa região aqui dos 10 aqui não vai passar. Não tem como. Porque tem suporte aqui, ó, porque levaram um pau, levaram um pau, levaram um pau. E foi de novo. De repente, o que ela fez? Opa, aqui você tem um fundo, aqui você tem um teste desse fundo e você tem um pivô de alta. Então, assim, muita gente estudando os empreendimentos da Rossi, a economia interna, o Lula, o investimento do governo. Quem foi o cara que acertou? O cara que comprou no pivô, entendeu? Todos os outros estavam errados. O cara comprou no pivô e ele acertou. Tá certo? Então, assim, quando você fala em médio e longo prazo, gente, observem esse movimento. Tá certo? Eu estou falando especificamente de ativo que está afundando, como é o caso do OGX. Tá? Teve vários casos como esse. Quem é o cara que acertou? É o cara que comprou no pivô. Falei agora há pouco, BTOW3. Tá? B2W Varejo. Ah, não vai passar daqui, não vai passar de lá, não vai passar daqui, não vai passar, sei lá, enfim, aquela história toda. Gente, recentemente, aqui ó, a gente fez nova mínima, corrigimos na média, tentamos fazer nova mínima e voltamos a subir, montando o quê? Pivô de alta. Tá aqui, ó. Entendeu? O cara comprou aqui e acertou. Entendeu? Enfim, então, gente, isso sempre vai acontecer. Eu posso voltar lá em 2008 para vocês verem. Tá aqui, ó. Quem foi o cara que acertou? O cara que comprou o pivô. Entendeu? Então vai, vamos escolher outra, qualquer, aleatório. Pode escolher. Use Minas. Nem sei se tem pivô, não deve ter. Vamos ver. Então vamos voltar lá. Use Minas, semanal. Tá, vamos colocar ela lá em 2009, 2008. Tá aqui, ó. Tá? Ah, Uzi Minas valia R$40. De 30 não passa, de 20 não passa, de 10 não passa. De repente o que ela faz? Fez mínima, corrigiu, não fez nova mínima,
e voltou a subir montando o quê? Um pivô de alta. Quem foi o cara que acertou? Foi o cara que ficou estudando o mercado de aço meses consecutivos. O cara comprou um pivô, entendeu? Então, gente, é recorrente, é sempre assim. Então vamos lá, OGXP3. Tá aqui OGX, semanal. Afundando, lenha nela. Tá indo lá embaixo, lá embaixo. Vou até voltar no tempo aqui, ver se eu tenho. Não tenho muito histórico dela. Enfim, não tenho muito histórico. Agora, tá afundando cada vez mais, cada vez mais. Ah, porque a empresa tem reserva, não tem reserva, tem técnicos, não tem técnicos, tem isso, tem aquilo, tem. Gente, quem é o cara que vai acertar? Me diga. O que vocês acham? Quem é o cara que vai ganhar dinheiro com ela comprado? É o cara que é um profundo estudioso do mercado de óleo, mercado de petróleo mundial, o cara que estuda índices, indicadores, né? É o cara que vai comprar um pivô, não adianta, entendeu? Então, é isso que eu foi essa discussão que a gente teve hoje lá no nosso curso e que eu queria trazer para vocês. Então, sempre que vocês enxergarem um negócio desse, nosso amigo pergunta lá, tudo está mostrando gráfico semanal? Sim, gráfico semanal. Eu estou falando em médio e longo prazo, estou falando em comprar para longo prazo. Ah, mas não está barato o OGX? Cara, não cabe a nós julgar isso. Cabe a gente entrar no momento que você tem o pivô. A gente tem pivô? Não tem, então não tem que entrar. Entendeu? É algo bem simples e bem direto. Tem pivô? Não tem, então não tem por que entrar. Tá certo? Se você conseguir trabalhar dessa forma, você vai conseguir entrar bem nos ativos. Eu tinha Rossi na minha carteira a 4, 5 reais. E vendi lá em cima, lá em 2008. Tá? Se você for enxergar ela aqui no semanal, você vai entender o que eu estou falando. Eu tinha Rossi aqui, ó. Eu comprei Rossi aqui, ó, a 4 e uns quebrados, 5 e uns quebradinhos lá. Entendeu? Comprei onde? No pivô. Entendeu? Ah, mas e quando é que você saiu? Cara, vai acompanhando a Rossi aqui. Ela foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. De repente, o que acontece? Ó, eu zerei a minha aqui, ó, tá? Mas por que zerou aí, Fabiano? Cara, que ela perdeu um fundo anterior, ó, tá? Eu tinha um fundo anterior, observe, eu comprei aqui, tá? Ela fez topo, aí ela fez fundo, aí ela fez topo, fez fundo, aqui ela fez mais um topo, aqui ela fez mais um fundo e assim por diante, tá? Então tá aqui, ó. Beleza? O que aconteceu? Aqui ela perdeu um fundo anterior, ó, tá? Ela por mais que foi um pouquinho, ela perdeu, ó. Eu zerei aqui, a minha eu zerei aqui. Tá, pô, eu tava ganhando na posição aí, eu tinha comprado ela a 4 e uns quebradinhos lá, ela tava valendo 11 ou 12 reais. Então eu tava ganhando 200 e poucos por cento nela. Então eu liquidei posição, tá? E junto com essa, eu tinha dezenas de outros ativos que eu comprei lá em 2009, 2008. Ah, mas você comprou porque você estudou? Não, eu comprei no pivô, cara. Montou o pivô, eu comprei. E tá lá, 200% num, 300% no outro, 100% no outro, 80% no outro, enfim. Montou pivô de baixa no semanal, eu saí fora de tudo, eu liquidei tudo. Fiquei líquido, entendeu? Então assim, essa é a questão, tá? Carteiras de médio e longo prazo na bolsa, você trabalha dessa forma. Você tem que enxergar essa consistência quando você opera, tá? Ah, Fabiano, mas aí não dá para você comprar toda semana e vender toda semana, não. Aí é outra técnica, tá? Essa é para médio e longo prazo, para você tentar encontrar ativos que você vai ficar comprado por alguns anos, que você vai ganhar muito dinheiro em cima e é uma posição um pouco mais lenta, um pouco mais tranquila, tá? A taxa de acerto é excelente, só que tem que ter muita paciência, tá? Teve gente que não saiu aqui, que saiu aqui, ó. Aqui foi um outro pivô. Então quem saiu aqui saiu pior. Teve gente que saiu aqui, enfim, eu saí aqui. Primeiro pivô eu saí fora, tá certo? Então respeitando bem a técnica. O Vini diz excelente demonstração, muito obrigado. O João Flores, isso acontece em intraday também? Acontece. A gente discutiu isso hoje também, só que é um pouquinho diferente. Tem uma técnica que a gente chama de técnica de reversão, que a gente ensina no curso Day Trade Avançado, tá? Observa a BTOW no diário. Esse foi um trade realizado hoje na sala pelo nosso amigo Luiz Felipe, se eu não estou enganado, lá de Joinville. Se eu estiver enganado, me perdoe. Mas se eu não me engano, foi o Luiz Felipe lá de Joinville que montou essa posição hoje. Você tem aqui, ó. Então, não, isso aqui não é BTOW, cara, tá errado. BTOW. Tá, peraí, eu não estou na posição certa. Deixa eu ver se eu consigo ir para o final dela. Eu estava bem longe dela.
Aqui, ó, tá? Aqui no diário, você tem que enxergar o seguinte, o ativo está muito longe das médias, seja para cima ou para baixo. Então, esse aqui é um caso, por exemplo. Ó, o ativo está muito acima da média, está muito longe da média. Tá? Esse aqui é outro caso, está muito longe da média. Tá? Esse aqui é outro caso, está muito longe da média. Tá? Então, assim, você pode operar esses candles. Como? Com base no pivô, com base na reversão. Então, se você pegar o candle de hoje, por exemplo, está longe da média. Aí você vai observar o seguinte. Você tem, no intraday, você tem o ativo abrindo, perdendo mínima em relação ao dia anterior, que é este ponto aqui. Ó. A mínima de ontem é essa aqui. Perdeu na abertura. Perdeu na abertura e foi lá e cravou a máxima do dia, do ativo. Qual é a máxima do dia? A máxima do dia é essa aqui, ó, do ativo. Tá? Vou marcar com uma flechinha para ficar um pouco mais claro. Está aqui. Ó, tá? A partir da hora em que montou essa máxima do dia, ele corrigiu, testou fundo, voltou a subir e voltou a testar a máxima do dia. Imagina que o pregão acabou aqui, ó, nesse ponto. O que você tem? Você não tem um invertido? Dá uma olhada no diário, está longe da média. Você tem um ativo que foi lá embaixo, voltou tudo e fechou. Imagina que fechou aqui. Fechou neste ponto, fechou na máxima do dia. Você não tem um invertido? Tem invertido longe da média, não é sinal de reversão? É. O que você faz? Aguarda o pivô. Onde é que é o pivô? Quando rompeu a máxima do dia. Então quem comprou, comprou ela aqui. Ó, tá? Então você compra ela aqui. Ó. O pessoal operou ela hoje na sala. Como eu falei, se eu não me engano, foi o Luiz Felipe lá de Joinville. Se eu errei, eu peço desculpa. Se tiver algum aluno nosso na sala aí, me ajude a lembrar. Mas eu acho que foi o Felipe. Comprou aqui, ó, 13,30. Você comprou a 13,30, fechou com ela 13,61 e segurou para amanhã ainda, entendeu? Como é que você faz? Ativo longe da média, identificou um candle possível de reversão, opera o pivô dele. Se der errado, é para isso que tem stop, amigo. Você não vai acertar sempre, entendeu? Mas é uma técnica que tem. Não acontece todo dia, mas quando acontece, tem uma taxa de acerto grande. E aí está um negócio que eu sempre falo para vocês, que eu já falei em outras palestras, em outros bate-papos, que é o seguinte. Cara, eu acho estranho, para não dizer outras coisas, eu acho estranho você trabalhar com uma única estratégia, tá? Então, Fabiano, eu uso Fibonacci. Sim, mas e o que mais? Não, só Fibonacci. Cara, desculpa, não funciona. Não tem como funcionar. O mercado é dinâmico. Você tem que dominar diversas estratégias. Então, por exemplo, a gente operou hoje BTOW, técnica de reversão, pivô no 15 minutos com base num candle de reversão diário. A gente operou hoje XP3. Rompimento de mínima do dia num ativo que está em tendência no diário. Técnicas completamente diferentes. Uma contra a tendência principal, outra a favor. São técnicas diferentes. Apareceu a oportunidade, a gente operou. Tá certo? Então, assim, ontem, por exemplo, antes de ontem, um dos nossos moderadores lá, o Guerra, operou um repique, uma divergência no Banco do Brasil, se eu não estou enganado. É uma técnica extremamente rápida contra a tendência do intraday. Nada a ver com reversão, nada a ver com rompimento. Então, assim, tem estratégia nas médias, tem estratégia. Você domina um monte de técnica e você vai vendo aonde que cada uma delas se encaixa melhor. Amigo, sua taxa de acerto vai nas alturas, entendeu? Porque você não está trabalhando com uma única técnica do mesmo jeito sempre. Você está enxergando, você está lendo o mercado e está enxergando qual é o momento de utilizar cada técnica. Eu costumo dizer para os nossos alunos assim: imagina que você é um mecânico e você tem uma única ferramenta, você tem uma única chave de fenda. Cara, você vai poder trabalhar com um tipo de parafuso e um tamanho. Agora, se a sua caixa de ferramenta tem 20 chaves diferentes, de tamanhos diferentes, você está muito mais bem servido. Entendeu? Você vai conseguir se dar muito bem, muito melhor no seu trabalho. No mercado é a mesma coisa. O Cleiton acompanhou a operação do repique do Banco do Brasil que o nosso moderador Guerra fez. Então, vocês podem ver aí que eu não estou inventando. Então, é essa a realidade, gente. Quanto mais chaves você tiver lá, quanto mais ferramentas você tiver na sua caixa, mais fácil vai ser de executar seu trabalho. Entendeu? Então, é muito pior do que isso. Tenta fazer um conserto aí na sua casa, no seu chuveiro, usando uma faca de cozinha, ver se vai funcionar. Entendeu? Então, assim, não dá. Você tem que ter a ferramenta correta e, mais do que isso, tem que ter várias delas. Aí você vai conseguir encaixar elas em cada situação da forma que você precisa fazer. Ah, Fabiano, mas isso é mais complicado do que pegar o Fibonacci lá, colocar no gráfico, compra aqui e vende lá. É muito mais complicado. Requer muito mais tempo de aprendizado. Mas também te dá uma taxa de acerto muito maior e faz muito mais sentido. Tá certo, gente? Então,
tem certas coisas que a gente discute bastante lá no curso que assim, não tem discussão, é lógica, certo? É pela própria lógica do negócio. Se você dominar 20 técnicas diferentes, é claro que sua chance aumenta, porque algumas dão certo numa situação, outras dão certo em outras. Se dominar uma técnica, por melhor que ela seja, não vai dar problema, entendeu? Fabiano, se eu operar só essa que você passou aí, vai dar certo? Não, não vai dar certo, não tem como. Ela funciona em algumas situações, outras não. Você tem que saber identificar, entendeu? Então, assim, e se eu operar só rompimento? Não, tem alguns que dá certo, outros não. Tem um monte de coisa que você precisa ver. Máximo do dia, não máximo do dia, é primeira hora, não é primeira hora, é última hora, não é última hora. Como é que está o book, como é que está o diário, como é que está o semanal, como é que está, enfim. Então você tem que ter um monte de estratégia e saber encaixar cada uma delas na situação que está se apresentando para você. Se você conseguir fazer isso, você vai dominar um monte de ativo diferente e a sua taxa de acerto vai nas alturas, porque você sabe identificar a situação e agir de acordo com o que ela exige. Isso é o mais importante. Tá certo? Então vamos lá. O Nilde, só para ver se entendi, aguarda o preço ficar longe das médias no tempo maior e opera pivô no tempo menor. Seria isso? Essa operação que eu mostrei, sim. Essa estratégia, sim. Essa é uma das estratégias que a gente ensina para vocês lá. Uma delas, tá? Tem diversas outras que a gente trabalha, tá? Então, por exemplo, 2008, 2009, eu trabalhava essencialmente com operações nas médias. Corrigiu na média, vende. Corrigiu na média, compra. Sinal de compra, sinal de venda. Gente, funcionava maravilhosamente bem. Por quê? Tinha muita tendência em todos os ativos, praticamente. Era muito legal. Se você pegar qualquer ativo do índice e voltar em 2008, 2009, os caras estavam movimentando forte. Entendeu? 2010, vamos dizer assim, eu trabalhei essencialmente com operação de repique, divergência. Por quê? Cara, eu não sei explicar o porquê, mas todo o começo de pregão tinha movimentação forte num monte de ativo. Dá uma olhada, volta lá para você ver. Abria 2, 3%, você vendia, ganhava dinheiro. Abria caindo 3, 4%, você comprava, faturava 1,5, 2, era sempre contra a tendência, sempre, ou na maior parte das vezes a primeira hora, operaçãozinha rápida. Ganhei muito dinheiro fazendo isso ao longo de 2010. 2011 foi rompimento, o ano inteiro rompimento. 2012 a gente trabalhou com um pouco de média, um pouco de rompimento, mas já mudou, já foi mais difícil. 2013, final de 2012, segundo semestre, início de 2013, está extremamente difícil. Não tem uma sequência. Um dia a gente trabalha com reversão, um dia é divergência, um dia é rompimento, outro dia é média, e assim por diante, porque cada dia é diferente. O mercado está muito volátil, está sem direção, com muita volatilidade. Então, assim, você vai conseguir ser um trader completo, um operador completo, se você dominar várias técnicas e souber enxergar o mercado de uma forma consistente. Tem muita gente que ganhava muito dinheiro em 2008, 2009 e hoje perde muito. Por quê? Porque a sua técnica funcionava muito bem lá quando tinha muita tendência. Hoje não tem tendência. Então você precisa adaptar, você precisa ter uma técnica que funcione quando o mercado tem pouca tendência. Entendeu? E é por aí que a gente tem que trabalhar, tá, gente? Isso é uma evolução, não é uma coisa que você vai aprender em 2 meses, você vai levar anos para chegar nesse nível de operação. Só que quando você atinge, é isso que você tem que buscar. Se você quer viver de bolsa, você tem que buscar isso. Assim, mais uma vez, sempre falo para vocês. Fabiano, eu descobri um curso na internet que o cara tem uma técnica mágica que funciona com tudo. Você coloca lá um Fibonacci no gráfico, traçou o ponto aqui, ponto lá, e ele diz onde comprar, onde vender, e eu vou ficar rico com isso. Amigo, não vai. Sério, desculpa, mas não vai. Se isso fosse verdade, o cara não ia passar para ninguém isso aí. Isso ia ficar só na cabeça dele e ele não ia estar vendendo isso na internet. Ele ia estar na praia tomando caipirinha, entendeu? Então, que é o que eu falo para os meus alunos. Primeiro, você acha que a Petrobras vai subir? Cara, se eu soubesse, eu estaria na praia tomando caipirinha, não estaria dando aula, entendeu? Então eu não sei. O que eu sei? Cara, eu sei enxergar padrões, gerenciar o meu risco e trabalhar com estatística. Isso eu sei fazer, tá certo? Assim, se eu soubesse o que ia acontecer, eu não estava operando mais, eu tinha parado há muito tempo. Eu ainda preciso operar e preciso trabalhar para viver. Se eu preciso fazer isso, é porque não existe mágica, tá certo? Então, esquece a história da técnica mágica. Aprenda diversas delas e você vai encaixar cada uma delas numa situação. Aí a sua taxa de acerto fica consistente, tá certo? Então, eu mostrei para vocês aqui 2. Eu mostrei uma de médio e longo prazo usando pivôs e mostrei uma de curto prazo usando candlestick, usando média móvel e usando pivô também, entendeu? Então, assim, você já viu, muita gente já viu técnica de candlestick. Média também. Eu usei 3 aqui. Eu usei candlestick, usei média, usei pivô. Então são 3 situações juntas que formam uma estratégia.
entendeu? Só que eu tenho mais outras 20 ou 30 que eu uso. Então não é uma só. Cada situação é uma diferente. E é isso que vocês têm que tentar enxergar. Tá certo? Então, assim, ó, Ricardo Ibov diz lá, de acordo, recebi um e-mail de um instrutor quando utilizar martingale, sem tendência, falência. É isso aí, entendeu? Cada coisa serve para uma situação diferente. Não existe almoço grátis. Não existe, gente. Sério. Eu sempre falo pro pessoal, se fosse real você ganhar 10, 12% ao mês, ninguém mais ia estar trabalhando, tá certo? Todo mundo ia viver comprando e vendendo uns aos outros. Tá certo? Se está todo mundo trabalhando, porque isso não existe. Primeira situação. Segunda situação, você descobriu uma técnica mágica em que você quase não precisa trabalhar. Você coloca um negocinho lá no seu sistema e ele te diz onde comprar, onde vender automaticamente. E ganha 20% no mês. Tá, você achou isso do Google? Fala sério, entendeu? Se isso funcionasse, não estaria no Google para todo mundo ver, entendeu? Imagina, se você tivesse um negócio desse, você ia colocar no Google para todo mundo ver? Não existe isso, amigo, entendeu? Sério, vamos pensar um pouco. Tá certo? É realidade. O que existe? Cara, existe trabalho sério. Então, assim, Fabiano, mas se você trabalha tantos anos na Bolsa, conhece tantas técnicas, por que você está trabalhando ainda? Você está ensinando a gente e tal? Cara, porque eu faço, a minha carteira, eu busco um rendimento, assim, na média, eu preciso bater o Ibov, eu preciso bater CDI, na parte fixa dela. Então, enfim, cara, para mim um rendimento de 1,5% ao mês na minha carteira é fantástico. Entendeu? É ótimo, é excelente. Tem mês que ela rende 3%, tem mês que rende 5%, mês que rende 7%. Mas, cara, isso é fora da casinha, isso é outlier, como a gente chama na estatística. Quem conhece estatística sabe disso, você não vai levar isso a sério. Você não vai levar isso em consideração, entendeu? A grande questão é a seguinte, você vai trabalhar com consistência. Trabalhando com consistência, você vai ter, na média, você vai ter lá 1.2, 1.1, 0.9, 1.5, 1.4. Ah, pô, a bolsa estourou, você está bem comprado? Teve um mês que deu 7, teve um mês que deu 4, um mês que deu 3, enfim. Mas, na média, você vai buscar um crescimento constante. E isso funciona, isso dá certo. Okay? Então, eu acho que é isso que vocês têm que enxergar. Eu não quero ficar rico em 6 meses. Eu estou trabalhando com bolsa há vários anos e eu ainda estou buscando ficar rico. Eu estou trabalhando. Eu vou chegar lá, tá certo? Hoje eu conheço muito mais do que eu conhecia há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, ou há 4 anos atrás. E é essa evolução que vocês têm que buscar, tá certo? Não adianta, não tem almoço grátis. Você não vai ficar rico. Não adianta você largar seu emprego e treinar opção com base numa técnica que você achou no Google, amigo. Não vai funcionar. Não tem como isso funcionar, entendeu? Então, enxerguem isso. Eu acho que é muito importante. Bom, fechou. Na estratégia de pivô mais candle, qual candle você usa? Martelo, engolfo? Cara, eu simplifico tudo, tá? Para mim, assim, eu costumo dizer que eu não sou analista, eu sou trader, tá certo? Qual é a diferença de um de outro? Eu não tenho tempo de ficar brincando com análise, entendeu? Eu preciso operar. Preciso mandar boleta. Se não manda boleta no dia, começa a tremer a mão, entendeu? Então, o negócio é complicado. A gente precisa realmente ter essa operação. Eu vivo disso, tá certo? Então, eu sou um operador, eu sou um trader. Quando você é um trader, quando você precisa operar, quando você precisa mandar boleta, o que acontece? Cara, sinceramente, eu conheço os padrões do candlestick, a gente tem aula, tem curso disso lá e tal. Agora, sim, eu sei o engolfo, tá? Então o engolfo ele é muito característico. Nós temos um engolfo, por exemplo, aqui na SUSB5. No próprio índice hoje tem um engolfo, tá? Então tá aqui, período diário da SUSB5, isso aqui é um engolfo, a gente rompeu máxima e rompeu mínima do dia anterior, isso aqui é um candle que significa forte reversão, tá certo? Dependendo do lugar onde ele acontece. Aqui neste momento, ele para mim indica forte indecisão. Se acontecesse lá embaixo ou lá em cima, a reversão era mais forte, tá? Então assim, aqui eu estou usando o candlestick, tá? Fabiano, dá para vender SUSB5? Cara, olha os 60 minutos dela. Se você colocar aqui, ó, no gráfico de 60 minutos dela, você vai enxergar que ela vende mínima, corrigiu aqui a região das médias e está indo testar mínima. Então você pode pensar em vender ela. Ah, mas ela está afastada das médias. Não, beleza. Se você quiser comprar, compra no pivô, cara. O cara que acerta, o cara compra no pivô. Então espera ela montar um pivô. Não montou o pivô, não tem por que comprar.
entendeu? Então para amanhã, SUSB5, stand-by. Se perder a mínima, aqui você pode pensar em vender. Se não perder, fica de fora dela, entendeu? Então agora eu já estava usando um gráfico de 60 minutos com uma média móvel. Aqui é só candlestick. Então assim, é isso que você precisa enxergar. As coisas não são absolutas, entendeu? Tem um candle também que é importante, que é a mulher grávida lá, enfim, que eles chamam lá. É um candle assim, quando é um dentro do outro. Aqui, por exemplo, tem uma mulher grávida. A minha imagem está na frente. Deixa eu ver se eu acho uma para te mostrar. Tá? Então, aqui está difícil. Deixa eu pegar aqui no nosso IBOV. Sempre tem uma. Então aqui você tem um candle. Ibovespa, tá aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar achar uma mulher grávida para te mostrar. Tá? Vamos procurar uma aqui. Eu queria uma bem característica. Tem algumas, eu queria uma bem característica. Aqui está uma mulher grávida, tá? Você tem um candle, ele não rompeu nem máxima e nem mínima do candle anterior. Por isso que o candle está grávido. É uma mulher grávida, entendeu? Aqui está a mulher, aqui está a barriga. Não fui eu que inventei. Mas o que significa isso aqui? Indecisão. Tá. Agora, uma vez que você está enxergando isso, esses padrões são importantes. Agora, assim, eu quero que você visualize este candle aqui para mim, ó, tá? Eu vou aumentar. Este candle aqui, ó. Tá? Estou marcando com uma flecha aqui e estou marcando com uma flecha aqui. Certo? Aqui, ó. Este candle aqui, ele é o quê? Ele é um martelo invertido, ele é uma shooting star, ele é uma evening morning star, ele é... O que é isso aqui? O que significa isso aqui? Me explique. Qual é o nome desse candle? Quem sabe me dizer? Podem colocar lá no chat. Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. Qual é o nome desse candle? Ninguém está escrevendo. Vou guardar mais um pouquinho, ver se alguém sabe. Ok, ninguém escreveu. Beleza. Martelo, legal, ele colocou lá, martelo. Tá bom. Então agora vamos lá. Aqui nós temos. Deixa eu ver se eu encontro outro candle aqui. Tá, esse candle aqui, ó. Aqui nós temos outro candle, tá? Aqui e aqui, ó. Tá? Este candle aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho, fica mais fácil. Esse aqui, ó. Tá? O que é esse candle aqui? É um martelo invertido? É uma shooting evening star? É uma... Enfim, o que é isso aqui? Cara, vamos simplificar. O que este candle aqui significa? Este aqui, ó. O que ele significa? Ele significa reversão. Por quê? Porque o preço está longe da média, ele foi lá embaixo e voltou tudo. Entrou uma força compradora no meio do pregão, no meio do candle, e acabou fechando na máxima. Então, longe das médias, ele significa reversão. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é a mesma coisa. Esse outro aqui também é a mesma coisa. Então, cara, esquece esse monte de nome que tem aí e chama de invertido. Entendeu? Você tem os padrões de engolfo, é legal você saber. O padrão de mulher grávida é legal você saber. Agora sim, cara, se é uma estrela cadente, um martelo invertido, um martelo, um shooting evening star, cara, significa reversão, ponto, entendeu? É um invertido. Chama tudo de invertido porque significa tudo a mesma coisa. Eu não sei por que colocam um monte de nome diferente se todos eles significam a mesma coisa, reversão. Entendeu? Então, assim, tudo que significa reversão, você chama de invertido, entendeu? Então, você tem lá, por exemplo, aqui eu não lembro agora onde que tem um doji, um bebê abandonado. Eu acho que a MRV tinha uma vez, deixa eu ver se eu lembro bem, se a memória não falha. Se não falha, a MRV devia ter um bebê abandonado aqui, ó. Em algum lugar, lá no passado, eu acho que ela tinha. Tem. Memória ainda tá boa. Então, ó. Tá aqui, ó. Lá em 2000... Deixa eu ver até quando que foi isso aqui. A cabeça ainda funciona. Lá em setembro de 2011, a nossa amiga MRV deixou aqui um doji. Aí você vai dizer assim, Fabiano, isso aqui que padrão que é? Cara, isso aqui é um bebê abandonado, tá? Por quê? Opa, errado. Isso aqui é um bebê abandonado. Por quê? Cara, doji
ou invertido, ou como é que você queira chamar isso aí, com gap de entrada, com gap de saída. Mas assim, você entendeu isso aqui? Beleza, tem gap na entrada? Tem. Tem gap na saída? Tem. Cara, se isso aqui é um doji martelo, se é um doji lápide, se é um doji dragão, se é um martelo, se é um martelo invertido, se é um evening star, se é um shooting star, se é um... Cara, nada disso me interessa. Eu não tenho tempo de ficar lembrando disso aí tudo. Me interessa o seguinte, cara, longe da média, invertido, gap na entrada, gap na saída, vende que o negócio é pra baixo. Eu sou operador, cara, eu quero ganhar dinheiro, entendeu? Não quero ficar lembrando o nomezinho de candle, não me interessa isso. Entendeu? Aqui eu tenho um candle longe da média que deixou um invertido. É um invertido. Cara, invertido longe da média, dia seguinte rompeu o máximo, compra. Tá aqui, ó, bela compra. Facinho, gente, operação, ó, mamão com açúcar. Melhor operação que tem, coisa mais fácil do mundo. Aqui, ó. Longe da média, deixou invertido, dia seguinte você compra, que se romper a máxima do dia. Uma estratégia que a gente usa muito. Outra estratégia. Você vê, já mostrei média, já mostrei pivô, já mostrei junção de média com pivô, já mostrei, enfim, agora estou mostrando outra. Deixou invertido longe da média, dia seguinte rompeu máxima, do dia anterior compra. Certo? Sinal de compra longe da média, depois de invertido. Então aí eu estou usando o quê? Média. Estou usando invertido. Então, gente, eu já mostrei umas 3 ou 4 que eu uso, só para vocês verem que não existe uma mágica. Existem desenhos. E eu ensinei só 4. Eu tenho mais umas 20 ou 30 na minha caixa de ferramenta ainda. Tá certo? Então aqui está outra que eu uso. Agora, se isso aqui chama... os nomes só que vocês colocaram lá. Estrela cadente, Candle Heikin Ashi, martelo invertido, doji, shooting star, mulher grávida, doji lápide, hanging man, enforcado. Né? Cara, eu não sei. Eu sei que é um invertido. O invertido significa o quê? Reversão. Tem um invertido longe da média, dia seguinte rompeu o máximo, você compra e parte para o abraço. Entendeu? Então, é assim que vocês precisam enxergar o mercado. Vocês querem ser o quê? Analista ou operador? Pensa nisso. Eu quero ser operador, eu quero ganhar dinheiro no mercado. Então, cara, você tem que simplificar um pouco a coisa. Se você está perdendo tempo decorando o nomezinho do candle, cara, fala sério, não precisa. Entendeu? É um invertido? Pô, o que você faz com o invertido? Entendeu? Eu sei o que fazer com o invertido. Você deixou o invertido longe da média? Beleza. Então, assim, são coisas que você precisa aprender a enxergar. Tá? Se você conseguir enxergar essas situações do mercado, vai ficar muito mais fácil de você montar as suas operações. Gente, eu comecei a conversar com vocês sobre isso, já faz mais de 1 hora que a gente está batendo papo, e daqui a pouco o pessoal do Bússola vai lá me puxar a orelha, que eu não paro de falar. Vou mostrar para vocês algumas operações, alguns ativos aqui, tá? E depois a gente vai encerrar, porque a gente não pode estourar muito nosso horário. Bom, ativos que estão interessantes para compra em curtíssimo prazo, tá? Então estou colocando aqui BTOW3, deixa eu ver onde é que eu estou nela aqui. Tá aqui, ó, BTOW3, tá? Olha só, acabei de falar, acabei de mostrar. Longe da média, deixou invertido. Amanhã, rompendo aqui, 13,61, que é a máxima de hoje, pode ficar interessante, pode abrir possibilidade de compra, tá? Duas formas de operar isso. De novo, ó, vou mostrar mais algumas estratégias. Você pode comprar na primeira hora, se romper a máxima do dia de hoje, amanhã. Você pode esperar passar o primeiro movimento e tentar pegar o segundo movimento, isso é muito mais consistente. Se você operar a primeira opção, o stop muito curto, gerenciamento muito rápido. Se operar a segunda opção, você tenta pegar um pouco menos de papel, folgar um pouco o stop e gerenciar com um pouquinho mais de folga. Aí você consegue jogar seu preço médio um pouquinho mais para baixo. Duas técnicas diferentes e duas estratégias diferentes de gerenciamento. Tá certo? Além da BTOW, nós temos também a Brasil Foods, BRFS3. Tá? Também deixou aqui interessante. Essa Brasil Foods, eu estou interessado nela aqui no semanal. Tá? Ela está muito bonita no semanal. O ativo vem aqui de nova máxima, tá? Corrigiu exatamente aqui na região das médias e deu um belíssimo sinal de compra nessa semana, que foi aqui, ó, tá? Então, dá para tentar trabalhar ela. Muito cuidado, é um ativo que tem pouca liquidez, tem um book muito difícil, mas você pode tentar, se ela romper a máxima de hoje, que foi lá 42,65, dá para você tentar uma brincadeira com ela. Como eu falei, mão pequena, tomem cuidado. E, assim, são ativos que estão trabalhando contra a tendência do mercado. E, por si só, já se torna uma operação mais difícil.
Então tomem cuidado com isso, tá? Para venda, a gente tem JBSS3, tá? Deixou um candle forte aqui. Olha o semanal dela, tá certo? Ela tentou aqui, de certa forma, a gente pode enxergar um pequeno pivô. Tá? Ela está longe das médias do semanal, tem espaço para corrigir, pode continuar cedendo aqui até essa região das médias. Se você olhar o diário dela, você vai conseguir enxergar uma espécie de um pivô. Ela corrigiu nas médias, deu sinal de compra, tentou ir lá subir, não conseguiu. Temos um topo menor que o anterior. Amanhã, se ela perder essa região aqui, ó, tá? Essa mínima aqui, que é o 707, arredondando então R$7, ela vai ter um fundo também menor que o anterior. Aqui é o pivô, tá? É um pivô de diário. Se isso acontecer, provável alvo dela aí para os próximos dias, região dos 6,40, alguma coisa nesse sentido, tá? Falhazinha de topo com rompimento de linha média, tá certo? Temos, além da JBS, a Fibria, que também está numa condição interessante, apesar dela ter deixado aqui uma sequência de invertidos, ela fechou na mínima, e lá no gráfico de 60 minutos, vocês vão enxergar que ela vem de nova mínima, corrigiu nas médias e foi de novo, fez nova mínima. Então ela está continuando a tendência do 60 minutos. Por isso que ela ainda pode dar um caldo aí na ponta vendedora, tá? Então ficar de olho, dá para pensar numa venda nela, perdendo aqui R$22, tá? Próximo alvo dela aí, algo nessa região aqui dos 20,79 ou R$21, uma coisa aqui nessa região, tá? Não gosto muito de definir alvos muito específicos. Temos também a Vale 5, tá? Também mesma condição, deixou um engolfo, sinal forte de reversão. Nessa situação aqui só reafirma, só confirma a tendência de baixa. Perdendo R$36, ela deve vir testar aqui o miolo dessa consolidação, algo na região dos 35. Tá? Então também pode dar uma operaçãozinha interessante amanhã. Além dela nós temos a Gerdau, GGBR4. Nenhuma indicação por enquanto de reversão. Ela cedeu forte, fechou na mínima do dia, perdendo aqui esse 16,35, tem tudo para continuar cedendo. Próximo alvo, região dos R$16, mais ou menos este ponto aqui, ó, tá? A Gerdau, se alguém vender ela amanhã, se alguém conseguir pegar uma operação vendida nela amanhã, se chegou perto do 16, zera ela, liquida ela, ou liquida 80% dela pelo menos, tá? Muito esticada no diário, muito próxima de um suporte. Então ela deve enrolar um pouco nessa região do 16. Se você vendeu aqui pelo 35 ou 30, chegou perto do 16, zera ela, liquida ela em bolso lucro, tá? Temos aqui ainda CSNA3, tá? Então tá aqui a Siderúrgica Nacional, CSNA3, também está pesada, também deixou um candle forte aí hoje para baixo, perdendo aí 10,27, deve continuar cedendo, perto aí R$10. Mesma coisa que a Gerdau, se chegou lá, está vendido, amigo, zero a posição, liquida, embolsa lucro, dali para baixo já fica muito perigoso, o risco já não compensa o ganho, tá? Uzi Minas, a Uzi 5 está aqui. Também a Uzi Minas está, deixa eu colocar ela lá no dia de hoje, que eu estou lá em 2008 com ela ainda. Agora sim. Então está aqui. A Uzi Minas também hoje confirmou a tendência de baixa, e se ela perder aqui esses 9,65, ela deve vir testar aqui algo nessa região, ó, tá? Que região é essa? Essa é a região aqui mais ou menos dos 9,35, tá? Então perdendo aqui 9,65, alvo lá nos 9,35, tem espaço para ir até os 9 nos próximos dias se continuar cedendo. Mas hoje confirmou a tendência, tá? Então continua muito feia. A OGX-P3 continua caindo, por enquanto nem sinal de recuperação, tá? Então a OGX ela pode ficar interessante, perdendo aqui os 3,13.
com alvo lá nos R$3, tá? Isso pode acontecer rapidamente no início do pregão. Se acontecer, zere posição, perde os 3, não arrisque. Depois, se ela voltar a romper, aí que tá, estratégia diferente. Se você vender aqui nos 3,11 e ela for para os R$3, zera nos 3,2, 3,3, 3,1, porque está ganhando 10 centavos, 8 centavos, é mais de 2%. Se ela romper, ela vai corrigir. Quando corrigir, você opera depois um rompimento de mínimo do dia e faz uma segunda operação. Se ela não for mais, você embolsa o lucro e fica quietinho. Então, mais uma estratégia diferente. Tá? Então, o OGX também pode ficar interessante aí para venda amanhã. Gafisa, GFSA3. Tá? Então, está aqui a Gafisa. Também deixou um candle forte, confirmando a tendência dela. Apesar de vários dias de queda, ela continua feia. Perdendo aqui 4,20, alvo R$4. Mesma lógica da Gerdau, mesma lógica da CSN, mesma lógica da OGX. Está esticada, caiu bastante. Caiu, você vendeu, jogou perto dos R$4, zero a posição, embolsa lucro. Tá? Finalmente, a última, e uma que eu não gosto muito, mas eu vou mostrar assim mesmo, é a Rossi. Tá? Por que eu não gosto muito da Rossi? Cara, eu não gosto muito da Rossi em função do volume dela. Tá? O volume dela está baixo, está bem abaixo da média dela, e ela não está fazendo movimentos consistentes. Está caindo pra caramba. Mas de qualquer forma, se ela perder aqui amanhã esses... Deixa eu pegar o valor exato aqui. 3,78, tá? Ela chegou a perder hoje. Ela fez 3,77, mas não sustentou. Se ela perder esse 3,77, ela deve vir testar aqui esta região dos 3,60, tá? Que é onde tem um fundo aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui, a imagem está na frente, agora sim. Este fundo aqui, ó, tá? Então acho que vale a pena uma tentativa, só que tem que ser mão pequena, porque o volume dela não está legal, tá certo? Então essa aí é a Rossi, o código dela é RZID3. E são essas recomendações que eu tenho. Como é que a gente faz com essas recomendações, Fabiano? Você precisa, você precisa trabalhar com consistência, tá? Então, não estou dizendo para você vender tudo isso aí, não. Isso aí são ativos que podem movimentar bem amanhã, tá? Amanhã você vai ver se vai ter book para isso, se o índice vai estar confirmando, se o volume vai estar dando chance, se o book vai te permitir, se o gerenciamento de risco vai ser consistente, se você vai usar um rompimento de primeira hora, se você vai usar um rompimento da máxima ou mínimo de dia anterior, se você vai, enfim, são ativos que podem movimentar bem. Não falei para vender tudo isso, que fique bem claro. Porque pode ser um dia de reversão amanhã, pode tudo, amigo, não tem problema nenhum. Aí você não vai vender nada. Então, assim, isso aqui não é seco, vende pronto, não. Isso aqui são ativos que podem movimentar e que você pode usar as suas estratégias de uma forma que aumente a sua taxa de acerto, pois são ativos que estão em tendência. Tá? Então é isso que eu quero com essa lista. Não estou passando trade para ninguém, não é a ideia. Estou mostrando alguns ativos que estão em tendência e que podem movimentar melhor, tá certo? Gente, eu não vou abrir para perguntas hoje, que já são 15 para as 10 da noite, já estou falando aqui 1h15 e daqui a pouco o pessoal vai puxar minha orelha lá, tá? Eu queria convidar vocês, primeiro, para ganharem um curso da Interinvest, acessando bússoladinvestidor.com.br/planos, tá? Vou colar para vocês aí no chat. Se você assinar esse plano full aqui, o plano anual do Bússola do Investidor, você ganha um curso da Interinvest. Tá? É um curso que tem day trade, tem análise técnica e tem 30 dias durante o pregão para você, curso ao vivo durante o pregão para você acompanhar. Tá? E eu queria convidar vocês também para conhecerem lá o nosso site www.interinvesteducacional.com.br. Lá no site da Interinvest, que eu acabei de falar para vocês, a gente tem aqui um auditório, tá? Esse auditório, a gente tem um programa de abertura do pregão, pontualmente às 9h30, gratuito, é só acessar aqui. É igual o auditório do Bússola, a sala dos investidores, a gente tem o nosso auditório lá. Às 9h30 da manhã nós temos um bate-papo lá todos os dias, comentando a abertura dos futuros, enfim. E nós temos às 17h30 um bate-papo de fechamento e a definição da estratégia para o dia seguinte. Então, essa listagem que eu passei para vocês aqui dos ativos, a gente definiu no nosso bate-papo lá da nossa reunião de estratégia, nosso bate-papo de fechamento às 17h30. A gente está fazendo esse bate-papo aberto lá no auditório, ao vivo, é gratuito, é só acessar lá e participar.
A gente transmite também para vocês o pregão ao vivo no auditório gratuitamente. Só que para participar por voz, para perguntar para os professores e tal, aí você precisa fazer o seu cadastro lá. É gratuito por 7 dias, é só clicar aqui, propaganda do Bússola aqui, é só clicar aqui no cadastre-se agora ou clicar aqui no cadastre-se já, que você tem acesso aí a programas, a palestras gratuitas, tem acesso, enfim, um monte de conteúdo gratuito, acesso a todos os nossos cursos abertos, então curso ao vivo durante o pregão, aulas à noite, terça-feira, quinta-feira com o professor, você pode conversar com os outros traders do Brasil inteiro, pode ouvir, pode falar, enfim, tem um softwarezinho lá para isso. Tudo gratuito por 7 dias. É só acessar aqui esse site que eu estou passando para vocês, que vocês vão conseguir acessar isso aí. Só fazer o cadastro, que o nosso pessoal do comercial amanhã se encarrega de entrar em contato com vocês, instalar a plataforma, etc. Tá? Se fica gravado, por enquanto a gente não está liberando gravação. Tá? É ao vivo às 9h30 e às 17h30, todos os dias. Só acessar lá. A gente vai liberar a gravação em breve aí para vocês, tá? A gente está trabalhando para liberar de uma forma um pouco mais rápida, em função de uploads muito grandes, tá? A gente está tentando melhorar essa situação. Por enquanto é ao vivo, são todos convidados. Amanhã, 9h30, site da Interinvest, lá no auditório, vai ter um bate-papo comigo já, na abertura, comentando aí, abertura do pregão, futuros, etc. Tá certo? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo bate-papo, pelas perguntas. Hoje eu dei um pouco mais de ênfase na técnica e não tanto nas análises, então mudei um pouquinho o rumo do nosso programa. Acho legal, acho que enriquece um pouco o nosso bate-papo, espero que vocês tenham gostado. E agradeço de novo o pessoal do Bússola do Investidor pelo espaço aí, pela confiança no nosso trabalho. Semana que vem, 20h30, estaremos de novo aqui no Bússola e na Interinvest todos os dias, às 9h30 e às 17h30, sempre comigo, sempre ao vivo, lá no nosso auditório. Tá certo? Um grande abraço, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima.